Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai, como já havia anunciado, a gente vai ter um convidado especial aqui no nosso Amivale Convida, que é o Dr. Jorge Cecílio Dayer Júnior. Dr. Jorge é médico endocrinologista, é mestre em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, da AMI Goiânia, da AMI Brasil, né? E hoje ele vai trazer uma palestra interessante, muito interessante para a gente, a respeito de doenças disciplinadoras, né? Que tem muito a ver com a obra que a gente está estudando, que é o livro Ação e Reação, né? Então, ó, primeiro agradecendo ao Dr. Jorge aí pela gentileza de atender o nosso convite, né? E pode ficar à vontade, Jorge, para começar aí a Tá joia? apresentação, tá bom? Muito Agradeço, obrigado. Milton, o convite. Um abraço a todos, ao Milton, a Maria Cláudia, aos presentes. E para hoje eu acabei mudando um pouquinho o nome para ficar mais compatível com o livro, né, que é a Ação e Reação. Portas de Libertação, as dimensões do sofrimento e os regimes da dor. Então, e é muito comum a gente, diante do paciente, acabar ouvindo sempre essa pergunta: por que que isso aconteceu comigo? O que que houve? O que que eu fiz, né, para isso acontecer comigo? E a resposta acaba revelando efetivamente quem nós somos como médicos, como espíritas, como seres humanos. E a essa pergunta, a gente, para tentar respondê-la, eu vou trazer uma história pessoal. Itamar tinha, era homem real, 40 e poucos anos, era forte, trabalhador, tinha família, projetos, vida pela frente, era diabético há mais de uma década, tinha mais ou menos 20 e poucos anos de diabetes. Como só ia acontecer com 80% das pessoas que recebem uma prescrição para doença crônica, ele tomava remédio quando lembrava. Fazia exame quando a esposa insistia. Procurava o médico quando a coisa apertava. Com 45 anos, ele já não tinha mais esposa, que não aguentou o ritmo dele. Estava cego, com retinopatia proliferativa, uma doença renal terminal, e fazendo 3 sessões semanais de hemodiálise. Isso foi durante anos até ele conseguir um transplante. E quando a gente vê o caso do Itamar, nós vamos encontrar 3 respostas que acabam sendo muito comuns no nosso meio. Primeiro, ele veio programado para isso. Segundo é o karma. Terceiro é uma aprovação. Quando os que defendem a ideia da programação vão dizer, não, o espírito, ele como ser espiritual acolheu esse corpo para desenvolver uma virtude. Então, o sofrimento é uma virtude, a- ele teria, a partir da cegueira e da insuficiência renal, a oportunidade de desenvolver outras virtudes. Outros vão dizer que é o karma, que é a lei de causa e efeito, porque seria um resgate de uma falta cometida em outra existência. E um terceiro poderia dizer que é uma provação que Deus permitiu por conhecê-lo demais, que ele sairia mais forte. E o que a gente pode dizer com certeza é que nenhuma dessas 3 respostas está inteiramente correta, porque todas podem ser profundamente injustas com Itamar e com a verdade dos fatos. E é o que a gente vê no cotidiano. Eu não sei se a Maria Cláudia ela lida com doença crônica, mas o Newton, com certeza, como cardiologista, é o que a gente vê todos os dias. Esse tipo de resposta para esse tipo de caso que a gente apresentou, essas respostas acabam sendo muito simplistas. Porque existem dois reducionismos bem simétricos. Primeiro é o reducionismo materialista, que diz que tudo é bioquímica. Então, tudo se resume ao funcionamento dos órgãos, à fisiologia, e aí, se eu entender bem a fisiologia e a fisiopatologia, eu consigo explicar tudo. Com isso, eu não preciso de falar em dimensão espiritual, só que ela captura o como, ela captura o mecanismo, mas perde o porquê.
Do outro lado, tem o reducionismo que a gente chama de espiritualista ingênuo, não necessariamente espírita, mas de toda percepção espiritualista mais ingênua, que reduz a metafísica a, a um processo muito mais simples do que efetivamente ela é, ou nega. Então, nesse reducionismo no meio espírita, a gente vai dizer que tudo é karma e o homem ele é reduzido a uma programação pré-existência, pré-reencarnação, nega a responsabilidade e a liberdade, e aí consegue capturar o porquê, mas não consegue entender o como. Então, ambos, essas duas visões, elas achatam a realidade complexa do ser humano. O ser humano é muito mais do que isso. E aí, buscando na escolástica, e trazendo para o meio espírita. Então, antropologia escolástica espírita é um neologismo que eu coloquei aqui e isso nem existe. Primeiro, porque eu não sou filósofo para ter capacidade de analisar toda a escolástica, mas a noção de dor que os filósofos escolásticos traziam, eles diziam o seguinte, que nós temos a dolor corporis, que é a dor física, e aí vai depender realmente do nosso corpo físico, né? A nossa percepção, as vias neurais, os tecidos. A dolor anime, que é a dor psíquica, né? Que aí tem a ver as emoções, o humor, a angústia. O sofrimento moral em si, que é a dolor consciente, que é a consciência, a culpa, o remorso, e a dor, o sofrimento espiritual, que é o dolor spiritus, que é onde a pessoa encontra o sentido, a finalidade, a relação com o Criador, está nessa dimensão do espírito. Então, quando a gente olha o sofrimento nessas quatro dimensões, nós conseguimos perceber, e aí nós vamos entender quão profunda é a proposição de Druso quando ele vai falar dos nossos tipos de dores, né? Das nossas dimensões do sofrimento, das doenças que nos libertam, quando nós vemos que essas dimensões elas existem e de uma certa forma elas estão interligadas. Então, no caso do Itamar, ele tinha uma dor física bem definida, que é a dor neuropática, tinha câimbras da diálise, as dores oculares, primeiro com laser, fotocoagulação deixa um desconforto grande, e as várias cirurgias oftalmológicas, a fístula que ele teve que fazer. Ele tinha um sofrimento psíquico, que é a depressão reativa, porque ele não conseguia mais trabalhar, perdeu a autonomia, perdeu praticamente a identidade, perdeu a esposa, não foi por menos, ele também aprontou um bocadinho, a mulher na hora H não aguentou, mas depois ele conseguiu recuperar a relação familiar. Tinha um sofrimento moral, que ele sabia que a responsabilidade de evolução da doença estava na mão dele, ou seja, sabia que era diabético, sabia do que a doença poderia causar, e mesmo assim ele acabou acelerando todo o processo por não cuidar. Então ele dizia: Eu não cuidei, isso é o que mais me pesa, porque ele sabia de tudo. E tinha um sofrimento espiritual, porque levou a fazer a seguinte pergunta: por que e para que eu continuo existindo desse jeito? Cego, agora fazendo diálise, tem um sentido, o que Deus quer de mim? Então, se a gente olhar só a dor física, fica muito fácil. Está aqui, você vai tomar pregabalina, podemos chegar na dose até 600 miligramas, você vai tomar aqui duloxetina, até 120 miligramas, você vai tomar aqui morfina se nada disso resolver e manda embora. Ah, não, mas tá deprimido. Ah, não, a gente tem aqui o antidepressivo e tudo. E a parte moral eu mando embora porque eu não tenho muito tempo, afinal de contas o consultório está cheio, o espiritual nem levo em conta. Se eu olho só essas dimensões que o reducionismo bioquímico, o materialista, me induz a enxergar, eu não estou tratando o paciente. Se eu estou tratando só a dor física e a dor psíquica, eu não estou tratando o paciente. Por outro lado, se eu fico só no sofrimento
moral e espiritual, eu deixo de tratar dessa dimensão importante que também causa sofrimento a ele. Então, a gente pode perceber que todas essas dimensões, elas se comunicam. E aí vem um conceito que eu primeiro vi num biólogo canadense evolucionista chamado Donald Campbell, que ele chamava de top-down causation, causação descendente. O, o Donald Campbell, ele percebeu o seguinte, que sistemas de hierarquicamente complexos, eles exercem uma causação sobre sistemas hierarquicamente menos complexos. E ele toma no processo evolutivo alguns exemplos. Só que o Donald Campbell, ele ficou nessa parte, ele não sabia como que isso se relacionava, ou como que dava essa relação e por que que isso acontecia. Ele só observou. Em alguns anos atrás, eu descobri um filósofo que eu tenho lido muito e tem mexido muito com a minha forma de pensar, que eu até encontrei uma ressonância, que é o Wolfgang Smith. Wolfgang Smith é um austríaco radicado nos Estados Unidos, onde fez toda a sua carreira e desencarnou em 2022. E Wolfgang Smith, ele desenvolve um conceito a partir da escolástica de São Tomás de Aquino. Ele consegue perceber que o que o pessoal chama de paradigma quântico, e muitos trazem para o dia a dia, falando de filosofia quântica e tudo mais. O que ele falou, a física quântica, a mecânica quântica, ela lida com uma dimensão que ele chamou de dimensão física, física de partículas, que são alcançáveis apenas pela matemática. E ele fala: muitos dizem que, na medida em que eu reduzo tudo às relações da física quântica, eu consigo explicar o mundo. Ele disse: você não está explicando nada. Ele percebeu que o grande paradoxo de Heisenberg, em que ele chama o princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza, e ele diz o seguinte, que o grande problema da mecânica quântica é a questão da medição. Porque a mecânica quântica você está estudando partículas, interação de partículas, mas para medir essas partículas, você está usando um instrumento, então o instrumento de medição é o grande problema, que não está na dimensão daquelas partículas. E ele, então, isso aí me trouxe a curiosidade, comecei a ler o Wolfgang Smith. E ele mostra que, através dos conceitos de Aristóteles e São Tomás de Aquino, você consegue perceber que o que você antes estava chamando de mundo ilusório, que é o mundo corporal, que eles chamam de mundo corporeal, é aí que está a realidade, porque é aí que você está vivendo. E o mundo das partículas físicas é só um mundo intermediário. E ele então vai dizer que existe na uma dimensão que é a dimensão do espírito, e ele era católico tradicionalista, uma dimensão do espírito, e nessa dimensão há uma relação hierárquica com as outras dimensões. Ou seja, vamos começar aqui com um pequeno exemplo. Eu tenho um paciente que ele diz que não sabe o que aconteceu, agora hoje ele sabe. Mas uma pessoa bateu na porta da casa dele dizendo que queria ajuda porque estava com um processo de adoecimento sério, tinha um câncer de mama, salvo engano,
e queria então um auxílio financeiro ou o que fosse. E quem havia mandado seria uma antiga empregada do lar da casa deles, que disse que ele era uma pessoa muito caridosa e tudo mais. E ele pediu que a pessoa entrasse, ofereceu a refeição e pediu para ver a receita, mas ele teve uma, segundo ele, um sentimento muito forte e falou: Me dá licença, eu queria fazer uma prece. Fez uma prece e colocou a mão não colocou no peito, mas colocou no tórax dessa pessoa e ele falou que sentiu-se lívido, gelado. E a mulher não entendeu nada, mas levantou, saiu e agradeceu. Ele nem chegou a dar o dinheiro. Ela voltou 2 semanas depois, dizendo que estava curada depois daquele dia. O que que Allan Kardec vai dizer? Isso aí é o médium de cura, cura instantânea, isso acontece. Mas como acontece? O Wolfgang Smith ele vai tratar disso. Ele diz o seguinte, que o sistema, a mesma coisa do Donald Campbell, que um sistema hierarquicamente complexo, ele atua diretamente sobre sistemas hierarquicamente mais simples. Então, uma ação direta do espírito modificando toda a fisiopatologia, e eu não preciso de recorrer à explicação fisiológica para isso, porque eu não vou encontrar. Há uma modificação instantânea. Então, a causalidade descendente ela se comunica continuamente. Então, causalidade descendente, a dimensão superior age sobre a inferior sem reduzir-se a ela. A descoberta de sentido reordena o humor. A descida patogênica é o vazio espiritual que a gente acaba não acolhendo, contamina descendentemente todo o ser. E o que a gente mais vê hoje em dia é uma alimentação desse vazio e nós nascemos com esse vazio, mas as pessoas não procuram preencher com a busca do sentido, mas pelo contrário, fica naquilo que eu chamo de amimimi, o pessoal do mimimi das ames, que tudo é acolhimento. Eu tenho que acolher, eu tenho que acolher, eu tenho que acolher, não está entendendo que às vezes o que eu estou chamando de acolhimento é um aumento desse vazio interior e não possibilitando que essas pessoas redescubram o sentido da dimensão espiritual. E quando a gente vai para dois retratos, uma mulher de 40 anos com tireoidite Hashimoto e depressão refratária, e ela estava com TSH no alvo, ela tinha depressão refratária, nada melhorava. Na parte moral, ela tinha um luto não elaborado, a morte da mãe por Covid, não pôde sepultar a mãe na época da pandemia, era aquela coisa, né, de embalava no plástico, punha no caixão e enterrava, e ela começou a se sentir sufocada e dizia que a alma dela não tinha espaço interior. E ela teve, então, uma boa resposta quando as quatro dimensões foram articuladas, porque na medida que ela começou a falar, depois na terceira consulta, toda a questão da mãe e tudo, eu estou me sentindo sufocada e de repente ela percebeu que ela poderia ter uma resposta na oração e ela pede, então, começa a ter uma oração mais profunda ou mais sincera. Muitas vezes a gente faz só da boca para fora, né? Mas ela começou a ter momentos em que ela sentia mais profundamente a oração. Ela foi sentindo uma espécie natural de organização. E ela, então, pôde articular essas quatro dimensões. Normalmente, ela passou a ter uma resposta fabulosa aos antidepressivos e antes ela não tinha esse tipo de resposta. Um outro caso, um homem obesidade, não, é obesidade, tem um R a mais aqui. Um homem com obesidade refratária, já tinha feito cirurgia bariátrica e teve um reganho de peso fabuloso em 2 anos. E tudo falhava,
e ele tinha um trauma de infância que não havia sido elaborado. Esse trauma tinha relação com comida e ele talvez recusasse a ver. E ele antes fazia uma psicoterapia só cognitivo-comportamental e depois ele passou para fazer uma psicanálise e teve uma resposta. Então, ele conseguiu articular tudo. E também uma vida espiritual ativa. E isso trouxe para ele uma articulação dessas dimensões. Não teve nada de muito significativo, mas a gente teve esse tipo de resposta, que parece coisa pequena, mas é bem significativo, né? Então, uma distinção é necessária, porque nem toda dor significa que são todas as dores, né? Nem toda dor é todas as dores. Porque existe a dor reativo circunstancial, que é a dor principalmente psíquica, é o luto não complicado, o estresse agudo, o hipotireoidismo com sintomas depressivos, que é o que a gente vê na clínica. Você trata o hipotireoidismo, ele melhora da ansiedade, melhora tudo. O misto, que você está afetando duas ou três dimensões, a doença crônica com culpa, o burnout com perda de propósito. Eu tenho um grande amigo advogado e ele tem entrado em situações de burnout com muita facilidade. Quando ele está no burnout, ele começa a perguntar para que eu cheguei a tudo isso e tudo. Eu vejo, às vezes, o vídeo de Instagram. A pessoa dizendo que arrependeu de ter trabalhado tanto, só pensado no dinheiro e tudo mais. É o tipo de burnout com culpa, né? Mas aí você está numa dimensão, você não está envolvendo todas as dimensões. E tem a dimensão com raiz espiritual, aí sim, todas essas quatro dimensões elas são atualizadas. É o vazio existencial, o sofrimento sem sentido, apesar de tudo, e uma crise de fé profunda. Então, tem uma regra clínica, porque se removida a circunstância, o sofrimento dissolve, era circunstancial. Se persiste apesar de tratamento adequado, há uma camada mais profunda. E aí a gente, como médico, precisa. Primeiro que a gente precisa entender que espiritualidade é uma dimensão do paciente que se atualiza no paciente, não na doença. Então, a dimensão de espiritualidade, ela é ali do paciente, ela não é da doença. Depois, se eu disser que toda doença tem causa espiritual, eu também eu vou reduzir a minha visão a achar que eu tenho que organizar a vida espiritual desse paciente e não percebendo que, quando eu digo que toda doença tem uma causa espiritual, não é a causa do sofrimento agudo daquela pessoa ou uma causa que seja patológica. Nós vamos ver com Druso que é uma causa que regenerativa, né? Vai regenerar aquele paciente. Então, Kardec, ele vai dizer que toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo, está lá no céu e no inferno, né? Nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos. E aí eu trouxe o caso do Itamar, que é o diabético que nunca tratou, nunca cuidou, porque ela decorria do excesso de descuido. A gente chegar e dizer, é karma, eu não preciso invocar o karma, eu tenho ali a resposta certinha. Largou o tratamento, não quis nem saber, o cara que não toma, pessoa que segue profundamente a medicina integrativa, entre aspas, e não toma estatina, depois infarta, tem um AVC, e vai dizer, eu tratava o meu colesterol, fazia uma boa dieta e tudo mais, mas a gente sabe que não, né? E tem três realidades que eu chamei de espiritismo popular, mas que as pessoas que não estudam geralmente confundem. A primeira é expiação, que vai dizer que é de falta grave anterior, né? E aí a expiação vem do passado para o presente, né?
A responsabilidade é do espírito em um contexto plural e vital. E o erro comum é o invocar expiação para toda e qualquer doença. A outra é a aprovação, que a gente aceita antes de encarnar. Então vem também do passado, do pré-existente, mas para o vivido, o que a gente está vivenciando o tempo todo. E a gente tem uma responsabilidade que é a liberdade pré-reencarnacional, ou seja, antes de eu reencarnar, eu aceito aquela aprovação. E o erro comum é usar aprovação para absolver a pessoa da responsabilidade atual. E um outro ponto é a consequência de escolhas desta vida, que aí é do presente para o presente, e a responsabilidade é dessa pessoa na encarnação aqui e agora, e o erro comum de muitos irmãos espíritas é ignorar completamente essa realidade que são as consequências de nossos atos presentes, né? E aí, quando os regimes de sanção de Druso, o que que ele vai trazer? Ele traz a dor evolução, que é de fora para dentro. Ela aprimora por desafio externo todas as dimensões mobilizadas. Ele chama de dor expiação, que é de dentro para fora, que purifica pelo processo interno. Então, a dimensão moral é um centro irradiante. E a dor auxílio, que ela ocorre por intercessão, ela é protetora, ela evita a queda, e que poderia ser pior para aquele espírito, e é uma dimensão espiritual como origem vertical, é aquilo que o Wolfgang Schmidt chama de causação vertical. E tem uma advertência epistemológica, advertência de conhecimento. Essas categorias elas vão descrever possibilidades reais de sofrimento. Não é rótulo diagnóstico, né? Que eu vou aplicar. Ah, não, sua dor é dor expiação, sua dor é dor auxílio. Nenhum de nós pode afirmar isso. Mas é uma forma didática que André Luiz trouxe a partir de Druso para nos ensinar como se dá todo o processo do regime de sanções. E, e a gente tem mania sempre de rotular, né? E aí a interface que eu, como endocrinologista, eu acabo vendo os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, está lá no livro, né? Que a seu turno despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Já está falando ali de uma época que não tinha citoquinas, não se conheciam citoquinas, né? Nos conhecia a comunicação intracelular, intercelular, que é a comunicação parácrina, né? Intrácrina, além da endócrina. Então, o que a gente pode dizer é que as nossas glândulas, elas são grandes reguladores sistêmicos, metabolismo, estresse, sono, reprodução, inflamação. E se há correspondência funcional com centros perispiríticos, toda perturbação no nível perispiritual tem via de entrada direta nos sistemas regulatórios, sem violar uma única lei da fisiologia conhecida. E aí a gente olha o voodoo, né? O voodoo como se fosse, como a gente viu no filme, em filmes, né? Foi o James Bond que popularizou aquela cena de voodoo, mas a religião voodoo ela fazia o bonequinho e os espetinhos eles iam nos centros de força, mas era um processo de cura, né? Porque o feiticeiro voodoo ele era o curador da tribo. E aí ele agia pelo que Herculano Pires vai chamar de ação simpatética, em que o feiticeiro ele entra em sintonia tão plena com aquele representado e representado do boneco, que quando ele toca naquele centro de força, ele transmite energias e retira energia ruim. E tudo isso ocorre de uma forma fisiológica, porque se eu estimulo um centro de força, um chakra, eu vou estimular aquelas glândulas todas ali envolvidas, né? Isso a gente consegue ter uma percepção. Mas a dimensão das nossas relações é, orgânicas e espirituais, ela vai muito além daquilo que a mecânica cartesiana
nos ensinou a ver, né? O, Antes de ir para o sofrimento de nossos tempos. Porque quando nós falamos em ação direta do espírito, toda noção de causa e efeito que nós aprendemos, como se fosse uma relação causal linear, ela vai para o espaço. Por exemplo, no caso esse caso eu conto sempre, a canonização do Padre Pio de Pietrelcina, ela se dá pela comprovação do seguinte milagre: uma mulher nascida sem pupila, é raro, uma moça, na verdade. Então ela não enxergava, nunca enxergou, ela não tinha pupila. Depois de visitar o túmulo onde está exposto o Padre Pio, ela coloca a mão e ela passa a enxergar, sem pupila. Se me perguntarem como que ela enxerga, eu posso aqui até falar, olha, ela está enxergando porque abriu-se o chakra frontal e aí não sei o quê. Pode até ser uma explicação. Mas fisiologicamente, como médico, como é que ela enxerga? Não sei, ela não está enxergando via retina. Está enxergando pelo cérebro. E o que então traz mais um desafio para as neurociências. Como a pessoa enxerga é só através de estímulo retiniano? Não, essa mulher enxerga sem estímulo retiniano. Então, e aí se perguntam, é milagre? Milagre para mim é todo fenômeno que ocorre em que nós ainda não temos a resposta pelas leis conhecidas, né? Leis naturais. Então, a supressão da lei natural, não, a gente só não sabe como aconteceu. E acontece. E casos semelhantes, a gente vê os casos de curas instantâneas, pessoa que cura eu tenho um caso de um paciente que ele teve um caso de cura de câncer de pâncreas, ficou absolutamente curado. Ele era pastor, ele foi no consultório para eu prepará-lo para cirurgia. Tinha feito o diagnóstico, e aí ele voltou no consultório, olha, realmente é câncer, eu vou operar e tudo, então como é que eu faço com a insulina e tudo? Tá, ele voltou acho que 15 ou 16 anos depois. Falei, poxa vida, difícil ter sobrevida de câncer de pâncreas. Falei, não, não operei, doutor. Falei, o que que foi? Falei, não, antes da cirurgia eu estava na igreja fazendo as orações e eu vi Deus me dizendo que eu estava curado. Olha que maravilha! E mostrou os exames, realmente não tinha absolutamente nada, os exames da época, ele levou até para mostrar. Eu falei, opa, e você veio aqui só para falar isso? Ele falou, não, eu vim porque eu desenvolvi há um pouco tempo uma hipertensão, o cardiologista me chamou isso de hipertensão maligna e eu estou com insuficiência renal. Falei, caramba, você saiu do câncer de pâncreas. Eu falei, mas a gente tem que ter uma desculpa para morrer, né, doutor? Eu falei, tem razão. Mas do câncer de pâncreas ele estava curado. Agora, como é que eu vou chegar e dizer, ah, não, como é que a oração trouxe essa cura? Tudo que eu falar vai ser só especulação. E não vai ter talvez não reflita. A única realidade é que ele foi curado. E o grande problema do nosso tempo é o chamado vazio existencial, que aí o regime de sanções não consegue explicar. Porque antes era a fome, a escassez do necessário, a peste, que é a fragilidade do corpo. O que matava, sempre matou a humanidade, foram as epidemias e as guerras, né? E a fome. Epidemia, guerra e fome em todas as épocas, hoje em dia, é o vazio, a ausência de sentido. E não é tristeza, não é tédio, é aquela experiência, e nós vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Melancolia, aquela saudade que não sabe de onde, ela não vem do corpo, ela não vem da psique, ela vem do espírito. Para que eu existo? E não tem resposta. E esse vazio, ele pode ser uma abertura ótima para ser preenchida, mas quando não é preenchida, a pessoa tem um buraco. E esse buraco no ser é o grande problema, né? E por isso que chega no abismo, num ato suicida,
em que, na quase totalidade dos casos, não é uma decisão racional livre do espírito. É um colapso da liberdade, isso aí nos termos metafísicos. A decisão é da pessoa, ela, ela assume essa responsabilidade, mas ela tem uma liberdade substancialmente diminuída. Em lucidez, que é raríssimo, ela tem consequências espirituais gravíssimas, mas em colapso depressivo existe misericórdia. Por isso que quando Allan Kardec fala sobre suicídio com os espíritos, é o tópico que mais tem respostas relativísticas no livro dos espíritos. Os espíritos não são peremptórios em falar, "Ah, mas depende do caso. Por causa disso, se ele foi constrangido a isso, é diferente se ele tomou por plena lucidez. Por isso que rigor doutrinário e misericórdia clínica não se opõem quando a gente vai analisar esses casos, né? E o que que o sofrimento profundo pede de nós é ouvir antes de interpretar, não confundir o nível, ou seja, se a pessoa está em depressão grave, ela precisa tratar o cérebro também. Oração não vai substituir medicação, né? Eu fiz uma palestra agora no Congresso Brasileiro de Diabetes, o CITED, Incorporação de Tecnologia, e quem organizou o congresso nos chamou, espírita, e ela nos chamou para falar de espiritualidade. E quando eu comecei a falar, eu falei, olha, eu vi que estava cheio de agnósticos. Eu falei, eu não vou prescrever aqui oração. Então, eu não vim aqui nem para rezar com ninguém, nem para prescrever oração, porque não tem nenhuma evidência que só oração vai tratar o diabetes. Então, a gente vai ver uma outra dimensão. E muitos confundem essa questão, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quem me convidou é a colega baiana, Reine Chaves. E a gente tem que restituir o sentido bem devagar, porque sentido não se prescreve, constrói-se em comunhão, em estudo, em serviço pequeno. Acolher sem julgar. E diante do que sucumbiu ao abismo, é misericórdia, oração, memória e não condenação. Acolher sem julgar é muito interessante. A questão do julgamento. Quando o Viktor Frankl ele recebe um de seus pacientes, e esse paciente ele veio de uma cidade, salvo engano, na atual Sérvia. Desculpa. E ele fala do que eles lá estavam muito tristes porque havia falecido um médico muito querido. Um médico que, desde que chegou naquela cidade, ele passou a atender todos com um carinho muito grande, uma devoção, e ele havia chegado na cidade, apesar de ser alemão, como não tinha médico na pequena cidade, ele foi muito bem recebido e tudo, e ele falou o nome do médico. E o Viktor Frankl reconheceu imediatamente pelo nome. Esse médico era conhecido como The Butcher, o açougueiro, um médico que havia denunciado uma série de colegas para a SS, para a Gestapo, que em Viena ele havia condenado então centenas de pessoas à morte. E o Viktor Frankl então faz uma reflexão. De repente ele, apesar de tudo isso, encontrou um certo sentido no final da vida. E acabou morrendo, deixando saudades naquela comunidade que ele acolheu. Não deixou saudade nenhuma em Viena, né? Itamar, ele chegou para mim e uma vez e disse: Eu precisei ficar cego para aprender a ver. E a cegueira não foi removida, porque o sentido foi descoberto, né? Ele foi líder da Associação de Cegos, fez um grande trabalho. No final da vida, ele havia conseguido um transplante renal, ficou um tempo já então sem diálise.
Só que eu queria trazer aqui um outro caminho, que é São José Maria Escrivá. Essa história me chamou muita atenção, porque José Maria Escrivá tinha diabetes tipo 2, usava insulina na década de 40, insulina bovina e porcina, e causava, era uma complicação muito grande. Essas insulinas animais, as pessoas iam tendo resistência insulínica e ele precisava de dose cada vez mais alta, ele fazia hipoglicemia em cima de hipoglicemia. Então ele tinha retinopatia diabética grave, já tinha perdido todos os dentes e estava em insuficiência renal crônica. No dia 27 de abril, ele rezando a missa de Nossa Senhora de Montserrat, ele tem um choque anafilático com a insulina que foi aplicada pouco antes. E ele entrou em coma. 3 dias depois, ele acordou do coma, sem diabetes, sem retinopatia, sem nefropatia. Os dentes não nasceram de novo, aí seria milagre mesmo, né? Mas já não tinha mais nada da doença, nem nenhum vestígio da doença. Ele continuou, é uma cura inexplicável. Isso está na literatura, não foi aceito, acho que, para publicação em revista nenhuma, mas é algo descrito. Isso aqui é um exemplo de causação vertical, ou seja, a ação do espírito direta sobre o corpo, extremamente radical. E ele continua a vida dele como um servidor de Cristo. Então, são dois caminhos e a mesma graça. Itamar tem uma pedagogia lenta, a doença não foi removida, ele continua cego, foi curado pelo sofrimento, e é pelo sofrimento ele descobre a sua vocação. Olha a dor auxílio aqui como exemplo, apesar de não devermos rotular. Já a Escrivá tem uma intervenção vertical, porque a doença foi removida subitamente. Cura inexplicável. Foi curado da própria doença, mas ele continuou carregando a cruz livremente após a cura. E sem continuidade, o sofrimento é absurdo. Então, se a gente não tiver uma continuidade da existência e uma nova oportunidade, qual o motivo do sofrimento? Então, diante da pergunta de Jó, por que eu, Senhor? Por que que eu fui escolhido? Coitado do Jó, estava bem de vida, com riquezas, com os filhos, devoto a Deus. E Satanás pede então para usar do servidor mais solícito e mais fiel de Deus naquela época, que era o Jó. E ele fica doente, leproso, né? Perde tudo. Então, diante da pergunta por que eu, o materialista pode chegar e dizer: "Ah, isso é o acaso, aceite e siga." Não tem porquê, só tem biologia, só sei que você está leproso e está arrebentado. O espiritualismo vago vai dizer: não, tudo conspira a favor. Tem um otimismo cósmico, o pessoal da New Age, né? Isso aí é bem tranquilo, isso aí vem para um sentido maior na sua vida. E o espiritismo vai dizer que há uma economia da graça. A graça é justa, lenta, ela é plurivital e ela é redentora. Você está passando agora, mas você está se fortalecendo para numa outra existência você ter uma compreensão maior. Então, só a continuidade da vida torna a dor presente inteligível. Por isso que Allan Kardec vai dizer em A Gênese que a dor é o aguilhão divino que impele o homem para a frente na senda do progresso. E o Henrique Rodrigues, o grande psiquiatra de Belo Horizonte, espírita, ele vai dizer: toda dor sofrida sem compreensão é dor inútil. Porque se você não compreendeu, você está perdendo a grande oportunidade. Então, a reencarnação não é um mecanismo, ela é graça, é uma oportunidade renovada, não é uma condenação repetida. E aí, para aquele que quer saber como que a gente escuta as quatro dimensões, a dimensão física é muito fácil, né? Onde dói, há quanto tempo, como é que é a dor. A psíquica é a percepção, o que que essa doença tem te afetado, como é que você tem sentido, como você se considera é, em termos de bem-estar.
No moral, tem algo que pesa na dimensão moral, algo que pesa na sua consciência. Você se preocupa com alguma coisa, se arrependeu de alguma coisa. E o espiritual é a busca do sentido. Você tem sentido no que vive hoje? Tem alguém para conversar disso? Então, a pergunta certa abre muitas vezes o que 10 exames não revelam. Um estudo epidemiológico conduzido por Shapiro na população de um dos condados de Nova York, eu esqueci qual deles, ele vai dizer, ela no caso, a Shapiro é uma mulher, ela vai dizer que quando a pessoa responde, sua autopercepção de saúde responde à pergunta como você se considera como você percebe a sua saúde? Se ela percebe sua saúde ruim, ela tem um risco de morte aumentado em 5 vezes. Eles acompanharam prospectivamente. Ou seja, a sua autopercepção ela vale muito mais do que exame preventivo. Então, a gente consegue ver, às vezes, dois erros em médico espírita, que invadiram o paciente com a própria fé, ou fugir quando o paciente traz a sua alma para o consultório, né? Vai querer transformar, às vezes você vai forçar para transformar a consulta numa sessão doutrinária. Eu sempre dou um esculacho num técnico de enfermagem que trabalha comigo quando eu preciso de alguém para ir funcionar uma veia de um paciente desidratado e tudo, ou para fazer correr um Noripurum injetável. Eu sempre falo, você está indo é para trabalhar, não é para fazer sessão espírita, tem que ficar lendo de evangelho enquanto o soro está correndo. Porque tem paciente que não quer. E o outro erro é fugir quando o paciente traz toda essa abertura, né? Traz a dimensão espiritual e o médico deixa passar. E quem cuida do médico que cuida? Porque a gente vê muito médico com burnout, com a fadiga compassiva, que vai perdendo a empatia. A secagem espiritual tem uma distância gigantesca entre o que aqui está escrito como secagem espiritual e a secagem, na verdade, é secura, né? A secura espiritual da vida interior que se esvazia e a secura metafísica do silêncio. Então, a secura mística, no caso. O que é a secura mística? Madre Teresa de Calcutá, durante 50 anos, ficou na secura mística. Ela orava, pedia e não escutava uma resposta de Deus. Durante 50 anos, ela conta, durante 50 anos, tendo uma vida contínua de oração, ela nunca escutou uma resposta de Deus. Depois de 50 anos, ela passou a escutar essa resposta. E isso é chamada de secura mística. E a gente não vê isso em todos os santos, mas a gente vê relatos de muitos que foram tidos como santos. É na agiologia, né, que a gente vai estudar os santos e a gente vai vendo esses relatos. É, Depois de 50 anos, ela tem novamente essa secura, ela é irrigada pela palavra divina. E ela perseverou, gente, durante 50 anos, se rezar todo dia e não ouvir nada, não ter nenhuma resposta, e ela se dedicando e tudo. É diferente da secura espiritual da vida que perde sentido, e tem muito médico sentindo, passando por isso, né? São consequências previsíveis de um trabalho estressante, né? Então, teria que ter supervisão, com espaço para falar isso com os colegas, vida interior. Por isso que a AME é uma entidade de portas abertas para todos os que estão passando por essas necessidades, sem mimimi, né? Uma comunidade real, de laços que sustentam além da clínica, e descanso que é importante, né? Por isso que a gente tem o que a gente pode e o que não pode fazer. Eu aqui porque não pode que é ficar diagnosticando causa espiritual com certeza, usar doutrina no lugar da investigação clínica. Tinha uma moça que dizia que, dura que ela tinha, na comunidade em que ela vivia, ela era ouvida pra caramba e ela dizia: Não, eu gosto de consultar com o doutor Jorge, que não é ele que prescreve, não. Na hora que ele vai passar a receita, é um espírito que entra e eu falo: Puxa vida, isso tudo feito um condenado para na hora H ser o espírito que leva a fama. Afirmar o significado do sofrimento alheio e adicionar culpa ao sofrimento do paciente. Isso a gente não pode fazer de jeito nenhum.
E o que a gente vê é que muitas vezes, dependendo da conversa, a gente aumenta a culpa, né? E a virada que o Evangelho propõe está lá em João, capítulo 9, versículos 2 e 3, quando ele pergunta, mestre, quem é que pecou? Esse cego de nascença ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus vai dizer que nem ele nem seus pais, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. E aí a gente perguntar, ao invés de perguntar por que aconteceu, a gente pode perguntar para que pode servir. Opa, ficou aqui muito, o slide ficou ruim. Então, por que que isso aconteceu comigo? Aumentando aqui para ver se melhora. E aí o que nós estamos autorizados a responder? Que o sofrimento tem dimensões que a fisiologia não capta. Isso é real e não é metafórico. A doutrina espírita ilumina possibilidades, mas não nos dá certezas sobre cada caso. Tem um livro, esqueci o nome é um autor muito conhecido, ele dizendo que o espiritismo tudo responde, tem respostas para tudo. Se o espiritismo tiver resposta para tudo, para que precisa do espiritismo? Para que a gente está sofrendo e tudo mais? Não é, né? Ele não nos dá certeza, mas a continuidade da vida torna a dor inteligível sem torná-la merecida. A perda do senso de imortalidade, e aí, nos dizeres de Olavo de Carvalho, é que levou a toda essa confusão do que ele chama de mentalidade revolucionária, de querer destruir tudo. Então a gente fica pensando por que que a obsessão de um homem como Bill Gates de diminuir a população da Terra. Isso é obsessão dele. Hoje ele é o maior dono de terras dos Estados Unidos. Será que ele vai fazer essas terras se tornarem produtivas? Porque a obsessão dele é diminuir a população do mundo. Isso é perda do senso de imortalidade, do senso da sua continuidade, que você é um ser espiritual. E a gente tem que tomar cuidado porque nós perdemos isso com uma facilidade muito grande. E a continuidade da vida, esse senso de imortalidade, é que dá sentido a tudo. Então, nós não estamos autorizados a responder que eu sei por que que aconteceu com você, ou que é karma, é provação, é expiação. E se resolver o espiritual, a doença some, igual os ortopedistas que chegam para as pessoas com problemas sérios de coluna e fala: se você perder 20 quilos, a sua dor na coluna some. A pessoa perde 20 quilos e a dor continua lá, porque não é só o peso, tem toda a alteração da coluna que ele não quis corrigir. Então a gente não pode também chegar e dizer que se resolver o espiritual, a doença some. E nós somos chamados a habitar a incerteza com cuidado, rigor e reverência. Então, como interface clínica, diante da pergunta do paciente por que que isso aconteceu comigo, nós temos que analisar as quatro dimensões que se articulam entre si, ver a distinção kardeciana entre consequência, provação, expiação, ou seja, a consequência dos atos agora presentes, então não tem nada a ver com expiação nem com provação, pode até estar gerando expiação futura. E o médico espírita é aquele que tem a escuta integral, sem fazer diagnóstico espiritual, tem humildade e lembrarmos sempre da abertura finalística de João, para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Eu não sei se eu fugi muito do tópico proposto, mas dentro do que nos propõe o Druso, né, com o regime de sanções, foi mais ou menos uma reinterpretação do que eu fiz em relação à palestra original que eu apresentei no congresso da AMB Piauí. Bom, agradecer muito ao doutor Jorge aí, que trouxe uma palestra aí muito esclarecedora a respeito de temas tão importantes aí como a dor, o sofrimento, o adoecimento, né? Então, sim, foi uma palestra bastante rica e bastante esclarecedora aí para todos nós, né? Vamos deixar uns minutinhos para considerações, perguntas.
Eu gostaria de começar dizendo assim que a ciência materialista ela está se exaurindo nela própria, né? Então a gente vê que essa procura por algo a mais, né? Como você fala aí da causação vertical, ela está surgindo dentro até do próprio materialismo, né? Porque ela está se exaurindo nela mesma, porque ela não encontra respostas, né? Então, essa é uma busca que é inevitável, né? E a gente está Uhum, observando isso nesses tempos aí que nós estamos passando, né? Questões assim como a concepção errada que a gente tem trazido há séculos, né? A própria concepção de dor, né? Como a dor é um mecanismo transformador, né? Ela não é um mecanismo punitivo, né? Concepções erradas que a gente tem sobre saúde e doença, né? A concepção que a gente materialista de doença é uma coisa que não pertence, né? Que necessariamente é um mal e que deve ser retirado a qualquer custo. E quando a gente vê que é exatamente o oposto, né? uhum. As doenças são frutos da nossa própria existência, né? Então, assim, entendendo que a matéria ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas, né? Então, Verdade. isso aí a própria ciência hoje já começa a buscar essas respostas, né? O nosso próprio perispírito, né, que é o nosso modelo organizador biológico, o nosso corpo, existe algo que precede ele, que dá formação a esse corpo. Então, é exatamente esse conceito que em outras filosofias, em outras ciências, como você trouxe aí, de causação vertical, né? Dos campos morfobiológicos, do Sheldrake, né? Aham. Então, você vê que os conceitos todos começam a se convergir, né? Em várias áreas do conhecimento, né? Com aquilo que a gente vê na própria doutrina espírita, né? Então, são questões assim muito interessantes. E a gente começa a ver essa mudança, né? O próprio Alexandre Moreira trazendo aí a ciência da vida após a morte. Recentemente eu estava agora em Portugal, peguei um livro, estava numa livraria, foi lançado esse ano. O livro chama A Consciência Não Morre. Do titular de psiquiatria da Universidade de Lisboa, me fugiu o nome dele agora, trazendo toda essa conceituação aí que o próprio Alexandre tem trazido, É né? interessante. Então a gente começa a ver que isso começa a surgir em várias partes do mundo. Isso aí é, é como a própria doutrina espírita diz, né? A verdade ela vai sendo lançada, né, quando está preparada para ser aceita em várias partes. A gente começa a ver em vários locais, vários tipos de filosofia, de ciência, chegando convergindo realmente para esse ponto, né? Então, assim, a gente está vendo, a gente está vivendo um tempo assim muito interessante, né? De transformação realmente enorme, né? É Então, bem interessante. é muito, é muito interessante. Eu deixar aí quem quiser fazer mais algumas considerações ou perguntas aí, fica aberto aí para quem quiser comentar. Eu olhei aqui, ó, A Consciência Não Morre, professor Mário Simões. Mário Simões, isso. E você chegou a comprar o livro? Tem, comprei. Eu ainda não acabei de ler, mas é interessante. Acho que se você consegue comprar pela própria aquela livraria, eu esqueci o nome ali, porque eu acho que aqui por aqui ainda não chegou. Tem um podcast muito Aham. interessante também que ele é entrevistado e tal, é mais ou menos uma hora, e ele discorre bastante a respeito do tema. É bem interessante. É interessante, ele fala supostas vidas passadas e Sim, tal. exato. É interessante. Bem interessante. Então, Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, Jorge, pela excelente palestra que você nos ofertou, né? Parabenizar e agradecer por estar aqui conosco, né? Trazendo observações tão importantes
que eu acho que a gente vai ter que refletir sobre muitas coisas que você nos trouxe, né? A respeito de como abordar o cuidado de não classificar, né? Que a gente vê muito essa nossa tendência, né? De rotular as coisas, de fragmentar as situações, fragmentar o paciente. Então a gente tem que ter sempre realmente esse cuidado de observar como um todo, né? Como esse ser realmente espiritual que nós somos, né? É, verdade. Opa, eu que agradeço. E realmente tenho essa. A gente é acostumado, né, o tempo inteiro em querer dar explicação para tudo e a gente perde a noção que tem fatos que a gente só consegue observar e não consegue. Tem uma complexidade tão grande que a gente não consegue explicar, Analisar. analisar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Doutor Jorge, tudo bem? Entrando aqui só para agradecer também, estou elaborando aqui, processando. Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas estou assim, eu anotei tudo, algumas coisas aqui, porque eu confesso que eu vou sentar daqui a pouco, que eu faço as meditações à noite, e quero fazer esse diagnóstico da forma que você colocou, com essas quatro dimensões, me deu uma clareza, e falei, nossa, quero olhar isso agora dentro de mim. Então, achei sensacional, muito didático. Eu acho também essa questão, pelo menos para mim, de trazer espiritualidade para o nosso trabalho é extremamente desafiador. Sempre esteve ali, mas a gente sempre teve muitos desafios para poder trabalhar essas questões. E eu acho que hoje, realmente, como o Dr. Newton falou, tá aí. A gente não tem mais como fugir. Que bom, né? Porque estamos nesse mundo realmente de falta de sentido. E acho extremamente importante a gente trazer isso para o nosso trabalho. Só que eu vejo que, pelo menos para mim, o desafio ainda de como trazer isso para o trabalho, como você conseguir usar tudo isso, enfim. Então, achei a didática sensacional, me trouxe muita clareza dentro de tudo que a gente vem estudando. Eu estou só iniciando dentro desses estudos, então, muito bacana. E só perguntar se existe, se isso é uma palestra que o senhor faz, ou se existe também um grupo de estudo, se o senhor participa de algum grupo, o senhor indicaria algum grupo para gente que queira se aprofundar um pouco mais dentro dessa didática toda que o senhor está apresentando. Você sabe que não, Ou então até assim, dica de um livro que eu acho que daria para você. então, é, eu tenho como dica sempre eu estudo muito, tenho estudado muito Wolfgang Schmidt, então ele tem alguns livros como Cosmos e Transcendência, é bem interessante, que ele é contra ele mostra o erro do cientificismo. O que é muito interessante também por exemplo, você pega o que é o cientificismo? O, quando esqueci o nome daquele inglês bem radical, gente, já já eu lembro o nome dele, deve estar dormindo, que é agnóstico e tudo, ele chama o livro Richard Dawkins, A Ilusão de Deus. O David Berlinski, que é um matemático agnóstico e judeu, ele escreve um livro para rebater o livro do Richard Dawkins e chama esse livro de The Devil Devil's Delusion, a ilusão do demônio. Porque o que o Daniel Berlinski acusa, não só o Dawkins, mas ele vai citando o nome de todos aqueles agnósticos que usam da sua ciência para afirmar que Deus não existe. Ele diz, eles estão usando de um argumento, isso é cientificismo, porque eles estão usando um argumento de autoridade para afirmar uma crença pessoal,
mas jamais para demonstrar através da ciência que eles professam e estudam o que eles estão afirmando. Então, isso é o que ele chama de cientificismo. Então, o Wolfgang Schmidt, no livro Cosmos e Transcendência, ele vai rompendo a barreira do cientificismo, o subtítulo. Então, ele tem um outro livro muito interessante, que é o Ciência e Mito, que ele vai responder ao Richard Dawkins. Ele tem um livro muito interessante chamado Física e Causação Vertical. Esse é o que mais mexeu comigo. Então, ele tem. E também a cosmologia da antiga sabedoria. Isso são livros que eu poderia sugerir, são fáceis de ler, são bem interessantes. Ótimas sugestões. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Não? Então, lembrando também que essa palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? Aqueles que acompanham a gente lá no YouTube, está lá disponível gratuito a qualquer pessoa que quiser acessar, né? Depois a gente vai disseminar, porque esses conhecimentos realmente são muito importantes para serem disseminados aí, né? Então, agradecer mais uma vez o Jorge aí pela gentileza, mais uma vez aí de atender a gente e agradecer muito por essa palestra aí que ele fez tão esclarecedora, tá bom? Então agradeço a todos e a gente vai encerrando por aqui então o nosso encontro da noite de hoje. Aí uma boa noite a todos.